Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, a nossa mini prova, né? O mini curso da OAB, no caso agora a prova número 3, tá bem? O que nós vimos ontem, Rafinha, nós vimos muitas coisas, dentre as quais o conteúdo que agora você vai mostrar de novo pra gente em pouco tempo. Vamos lá, né? Vamos que vamos, let's travel together. Tô aqui conversando para começar, é verdade, porque eu não tinha enquadrado aqui ainda, agora que eu estou enquadrando, pronto. Ó, nós começamos vendo a administração pública, né? Como sempre, eu priorizo o fato de que nós temos que entender certinho aqui os entes da pessoa, os entes da administração pública, né? No caso, União, Estado, F, município. E eu falei sobre o desmembramento, para desmembrar Estado e para desmembrar município. O desmembramento de Estado acontece por meio de lei complementar. Então, no seu post-it de lei complementar, aí você coloca o desmembramento de Estado, coloca também a criação, né, de territórios, tá? No caso, lei complementar também trata de assuntos relacionados a direito tributário. Essa é a lei complementar. A lei complementar ela tem um quórum de aprovação de maioria absoluta, que também deve estar no seu post-it, certo? Viabilidade social é verificar com a população se é ou não correto fazer aquele tipo de separação. Será que convém transformarmos esse Estado em dois? Não tem isso no Estado, não tem isso no Estado. Tem também que levar em consideração que tem estudo de viabilidade social nos municípios. Então, não é lei complementar que prioriza a permissão para a realização de desmembramento de município, é somente uma lei normal, uma lei estadual. No caso de Estado, lei complementar. Existe estudo de viabilidade social nos municípios e o prazo para desmembramento de municípios, prazos para regularização dos municípios, é feito por meio de lei complementar. Isso não aconteceu até hoje, tá? No Brasil, nós não temos estado de secessão. Secessão é quando um estado quer se tornar no outro país. Isso não acontece no Brasil. Eu aproveitei e fiz uma comparação aqui, né? Eu acabei brincando e fazendo uma comparação da matéria anterior sobre intervenção. Lembra? Eu falei que a União não intervém nos estados, nem os estados nos municípios, ninguém intervém em ninguém. Mas excepcionalmente é possível, caso, por exemplo, o ente federativo não pague a dívida fundada por 2 anos consecutivos. Seu post-it da palavra consecutivo também tem que ter isso daqui, dar causa ao arquivamento do processo trabalhista por 2 vezes pelo não comparecimento de maneira consecutiva, é caso de perempção, aqui o não pagamento da dívida fundada por 2 vezes consecutivas da intervenção federal. Então é possível que a União intervenha nos estados, os estados nos municípios, né? Mas a União nunca vai intervir no município. Aí eu peguei e comentei, gente, imagina que o município aqui ele se torna um outro país. Ele pode? A gente falou, não, não pode, porque não existe no Brasil a secessão. Aí eu falei, mas então, nesse caso, a União pode intervir nos municípios? Também não pode, por quê? Porque a União não intervém em município. União pode intervir em município localizado em território. Lembrando que território não existe mais no Brasil. O último que existiu foi Fernando de Noronha. Comentamos de novo mais uma vez sobre as idades, né, para as eleições, 35, 30, 21, 18. Esse comentário nós fizemos aqui também. Presidente, governador e prefeito, vereador, deputados e senador da República. Tudo na data da posse, menos o vereador que tem que ter a idade correta na data do registro da candidatura. Falei sobre o alistamento eleitoral, quem pode se alistar e, na verdade, quem não pode se alistar. Se a pessoa não pode se alistar, ela não pode se eleger. Então, os inalistáveis são inelegíveis, salvo os analfabetos que podem votar. Então, os analfabetos são alistáveis. Falamos sobre a vacância do cargo de chefe do Executivo Federal. Se ela se tornar, né, se tivermos o cargo que se tornou vago, nós vamos ter o mandato tampão. Então, o presidente ele morreu, certo? Aí o vice assumiu, o vice morreu também. Acontece, vamos ter eleições diretas ou indiretas aqui no Brasil. As eleições diretas são feitas pelo povo, organiza-se em 90 dias, se for nos 2 primeiros anos do mandato. Se for nos últimos 2 anos, o Congresso Nacional que faz a votação indireta também, definida por meio de lei complementar, essa votação indireta aqui, tá? Aí eu dei exemplo para você, né? O mandato, a legislatura dura 4 anos, né? De 2022 a 2026, por exemplo. O plano plurianual não coincide com o mandato, então de 2023 a 2027, o plano do atual governo vai durar no primeiro ano do mandato do presidente subsequente. Mas nessa explicação eu comentei e falei: imagine que a pessoa morra aqui ou morra aqui. Vai ter 4 anos de mandato? Não, não serão 4 anos de mandato, só vai ser um mandato tampão, só vai acabar o período da legislatura que já era normal de 22 a 2026. Beleza? Sobre elegibilidade também, continuando aqui, né? Se você quiser ser prefeito 2 vezes consecutivas, você pode, governador você pode, presidente você pode. Agora, se você está no cargo de prefeito e quer se tornar governador, você tem que renunciar o seu mandato 6 meses antes do pleito, assim como também se o governador quiser se tornar presidente da República. Isso aconteceu com o Dória, né? Ele queria se candidatar a governador. Isso deve ter acontecido com mais um ou outro alguém. Mas só você lembra quando a Dilma Rousseff concorreu com o Aécio Neves? Isso não teve. A Dilma manteve-se no cargo de presidente e concorreu à reeleição. E o Aécio Neves ele não deixou de ser senador da República. Ele continuou sendo senador da República. Ele não teve que sair do cargo dele para concorrer às eleições presidenciais, certo? Eu estou explicando isso para você entender que o Aécio ele continuou, inclusive, sendo sendo senador da República depois, tá? Ele continuou sendo, ele não deixou de ser senador da República, tá? Ele concorreu às eleições, perdeu e voltou para o cargo do senador, porque o senador tem um prazo de mandato de 8 anos.
Tá? Bom, depois eu falei sobre os remédios constitucionais, no caso habeas corpus e habeas data, né? Disse que o habeas corpus serve para liberar do corpo, habeas data para que você conheça, retifique ou complemente um dado sobre a sua pessoa, informação sua, informação personalíssima, pessoal. É algo de seu interesse. Por que que não estão permitindo que você tenha direito de construir a sua casa, né? O seu alvará, por que que ele foi negado? Então, isso é um direito personalíssimo. Agora, se você quiser saber informações sobre outras coisas sobre a prefeitura, qual que é o custo que ela teve para um curso profissionalizante dos servidores públicos, essa informação, se ela for negada, cabe mandado de segurança. Lembrando que tudo isso são petições iniciais, pessoal. Habeas corpus é petição inicial, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, tudo isso é uma petição inicial. A ação popular também é uma petição inicial. Então, as petições iniciais são várias. E quando elas chegam no judiciário, algumas têm preferência de julgamento, né? Inclusive, o habeas data, ele tem preferência no julgamento, então, se ele só não fica na frente do habeas corpus e do mandado de segurança. Primeiro julga-se habeas corpus, mandado de segurança, depois se julga os habeas data. Falamos sobre os cargos, né, mais uma vez reiterando aqui sobre os cargos. O Brasil tem muitos cargos, cada cargo é uma cadeira, esses cargos eles são providos, né, e são criados por meio de lei. Cria-se um cargo por meio de lei e também extingue-se um cargo por meio de lei. Essa é a logística do paralelismo das formas. Você cria algo por lei, você também extingue por lei, mas é possível que um decreto regulamentar autônomo extingua um cargo público quando vago. Tá? Esse decreto ele não é uma lei em si, é um ato do chefe do executivo. Lembrando que para prover cargos públicos, o chefe do executivo, né, o presidente da República, ele pode delegar para ministro de Estado, advogado-geral da União e procurador da República. Mas o PGR aqui, o PGR, você tem que ter o post-it do PGR. Eu não sei tudo que eu falei para vocês, mas eu vou falar ao longo do curso, né? Para o PGR, por exemplo, o PGR ele pede deslocamento de competência da estadual para a federal, certo? Então, ele pede ao STJ para que se desloque a competência de uma fase de inquérito ou até a fase processual para a Justiça Federal. Isso no caso dos tratados sobre direitos humanos, dos quais o Brasil seja signatário. O Brasil assinou aquilo lá, então vai haver essa possibilidade de pedir deslocamento. Ele também faz parte do 444, ele pode pedir, então, né, ele pode fazer as ações do controle de constitucionalidade, ele fala de intervenção federal, né, quando for desrespeitado uma lei federal, e ele também pode pedir a edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante. Rapaz, você falou muito rápido. Eu tô, né? Falei, gastei 2 horas para falar essa merda aqui, como é que eu vou falar devagar agora? Tá? As ações do controle concentrado, né? ADC, ADI, ADPF, né? Você tem aqui a base que as ADCs, elas vão cuidar de atos normativos federais somente, né? Então aqui você não pode fazer uma ADC sobre, por exemplo, uma emenda constitucional das constituições estaduais, não pode ter, tá? Não pode. Agora você pode ter ADI sobre leis estaduais, sobre emendas constitucionais estaduais, isso você pode ter. A DPF, inclusive, o rol é mais abrangente, alcançando, inclusive, coisas antes da Constituição de 88, né? Então, assim, a partir da Constituição de 88, as leis têm que ser criadas de acordo com a Constituição de 88. Mas algumas leis foram recepcionadas, por exemplo, você tem o Código Tributário Nacional, que ele é anterior à Constituição de 88, ele foi recepcionado. Mas algumas coisas não estão de acordo com a nossa lógica da Constituição de 88, sobre a ideia de que não existe hierarquia entre os entes federativos. Então, se você não tem dinheiro para pagar todos os impostos e tem dívidas federais, estaduais e municipais, o dinheiro não vai primeiro para a União, tá? Não existe essa preferência de pagamento dos tributos atrasados primeiro para a União, para depois pagar para os estados e para os municípios. Isso não acontece, tá? Bom, reiterando aqui, continuando as brincadeiras, né? Mais uma vez aqui eu comparei os remédios constitucionais com as ações do controle de constitucionalidade. Não existe nenhuma semelhança dentro da matéria com relação às duas. O que existe é que eu comentei com você que nós podemos criar uma forma de memorização baseada nisso daqui. Olha só, o mandado de segurança ele é subsidiário, assim como a DPF é subsidiário, certo? O mandado de junção ele cuida de lacuna legislativa, assim como a DI por omissão também cuida de omissão legislativa. O que eu acabei comentando com vocês é que, por coincidência, né, o mandado de segurança você só faz quando não cabe habeas corpus nem habeas data. E a DPF também você só faz quando não cabe a DC e a DI. Foi isso que eu comentei com vocês. O que existe também aqui de interessante é que os remédios constitucionais são feitos por qualquer pessoa, já as ações do controle constitucional são somente feitas pelo 444, lembrando que isso aqui é o legitimado da União, tá? Cada estado pode ter os seus legitimados de maneira diferente, beleza? Depois eu expliquei como é que se forma aqui as normas supralegais, né? Supralegais não é supraconstitucional. Então, acima da lei, mas abaixo da Constituição. Olha só, os tratados sobre direitos humanos, eles são aprovados no Congresso Nacional. O presidente vai lá fora, assina um negócio, e esse negócio vem aqui para o Brasil para ser ratificada, para ser confirmada aqui dentro. E ó, essa confirmação vai dar uma força para isso. Se essa confirmação for por meio de maioria qualificada, 2 turnos, 3/5 dos votos em cada uma das casas do Congresso Nacional, esse tratado sobre direitos humanos vai ter força de emenda constitucional. Se esse quórum não for alcançado no caso do Tratado de Direitos Humanos, então aí essa coisa que foi aprovada aqui no Brasil, ela não vai ter força de lei, vai ter força acima da lei, norma supralegal, não é supraconstitucional, tá? Está acima da lei, está acima do CPC, do Código Penal, do CTN, do CTB, mas não está acima da Constituição. Então é supralegal e não serve de padrão de controle de constitucionalidade. Ou seja, se alguma lei for criada em desconformidade com o Tratado sobre Direitos Humanos que tenha força supralegal, essa lei não é uma lei inconstitucional, tá bom? Beleza?
Bom, gente, depois eu falei sobre o subestabelecimento com e sem reserva de poder. Isso aqui é autoexplicativo, gastando muito tempo, não vou comentar aqui de novo, mas basta que você entenda que o subestabelecimento é quando você passa poderes para um outro advogado e você passa, mas você continua sendo dono da ação. Então, quem cobra os honorários são você, é você. É lógico que no materialzinho do Word está lá escrito assim que o advogado subestabelecido também pode cobrar. Pode, mas assim, você precisa entender primeiro a lógica. O advogado subestabelecente é o dono da causa. O subestabelecido é quem vai receber para um ato processual específico ou para cuidar de todo o processo quando o subestabelecente abandona. Só que veja bem, o advogado subestabelecido, ele já recebe pelos atos processuais que ele vem praticar. Então, eu pago R$ 5.000 para um advogado meu, né, atuar em todas as audiências. Ele não vai cobrar honorários, quem cobra honorários sou eu, tá? Ele já está recebendo, ele é meu empregado. Agora, Rafael, o subestabelecido nunca pode cobrar honorários? É lógico que ele pode, quando tiver previsto no contrato que ele pode cobrar honorários. Mas a regra é que ele não pode cobrar honorários. Tá, o advogado subestabelecido, o subestabelecido com reserva de poderes não vai cobrar honorários, porque ele já está recebendo o salário, né, do patrão dele, que é um outro advogado dono das ações. Beleza? Mas é possível que o subestabelecido receba? Sim. Quando? Quando estiver previsto no contrato. O contrato é vontade das partes, gente. Vamos me perguntar, Rafael, quanto tempo que dura um consórcio público? Gente, um consórcio é um negócio que foi formado, né, por meio de várias pessoas jurídicas, no caso, os entes da administração pública, né, o CDF município, eles colocam a vontade deles lá. Pode ser que dure muito tempo, pode ser que dure pouco tempo, vai à vontade das partes. Gente, depois comentamos sobre recursos, né? Os recursos em todas as matérias existe a logística de ter efeito suspensivo e de não ter efeito suspensivo. É importante entender isso daqui. Um recurso com efeito suspensivo é aquele que não permite que a decisão surta efeito de maneira imediata, ou seja, vai esperar julgar o recurso para depois surtir efeito a decisão. Tá? A regra aqui em ética, os recursos têm efeito suspensivo, só não tem efeito suspensivo em três situações. Em três situações. Quando o advogado faz falsa prova dos requisitos para inscrição como advogado, ele falsifica, por exemplo, o diploma do curso de direito. Quando ele eventualmente sofre um processo ético disciplinar no caso de uma suspensão preventiva, tá? E no caso de eleições, são as três situações que o advogado, né, vai fazer recurso no caso de ética e não vai ter efeito suspensivo o recurso dele. Beleza? Depois, mais uma vez, reiterei aqui os órgãos da ONU e comentei também sobre a diferença entre a Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU e julga países, o Tribunal Penal Internacional, que não é um órgão da ONU e julga pessoas, ele foi criado para evitar-se os tribunais de exceção, assim como o de Nuremberg e de Bagdá, e a Organização dos Estados Americanos tem a Corte Interamericana. Oi, que você tá chorando aí? O Lacan está chorando aí. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, também, que ela cuida aqui de países, mas ela é regional, não é global. Certo? Gente, aqui reiterando, estava trazendo mais uma vez a importância dos entes federativos, que nós conhecemos que são esses aqui, esses são os principais, a administração direta e a indireta. O STF, o caso de julgamento, nós já vimos outras oportunidades, mas eu só estava mostrando isso para que vocês não tivessem medo do território. O território é uma nova pessoa jurídica da administração pública criada por meio de lei complementar. Ele não existe hoje no Brasil. O último foi o Fernando de Noronha. É porque eu ia introduzir a explicação de uma nova pessoa jurídica da administração pública. Então aí eu falei que só tem essas 8. Aí de repente eu trago mais uma. Aí de repente eu trago outra. Não, gente, mesmo assim, continuo entendendo, só tem essas 8 aqui, tá? É possível que se crie essa aqui e é possível que se crie essa daqui. Tá? Como que se cria um consórcio público? Existe um protocolo de intenções, os entes têm o Poder Executivo que mostra a intenção e ela é escrita no papel, isso é o protocolo de intenções. Depois isso é ratificado no Poder Legislativo respectivo, o do presidente ao Congresso Nacional, do governador da Assembleia Legislativa e do prefeito à Câmara Municipal. E aí o Legislativo respectivo ele vai lá e cria um consórcio público. Tá? Ele cria um consórcio público. Gente, aqui nós temos União, Estado e Município, né? O consórcio público ele vai fazer parte da administração pública de cada um dos entes consorciados. Entes são pessoas, né? Pessoas queridas aqui, entes queridos. Então, a União, Estado e Município, ela que se consorciar, o consórcio público vai fazer parte da administração pública indireta de cada um dos entes consorciados. O que é um consórcio? É quando existe ali a ajuda entre os entes federativos para realizar um benefício em uma parte da população. Imagino que pode ser que seja criado agora um consórcio público lá no Rio Grande do Sul para melhorar as coisas. Os municípios, eles iriam se consorciar com o Estado e com a União, tá? Isso pode acontecer. Beleza? Olha só aqui, né? Eu estava explicando para vocês, aproveitando a brincadeira, né, de que a União ela pode se consorciar com municípios? Pode, desde que os municípios pertençam a um ente, no caso o Estado, consorciado também. Agora, a União não pode se consorciar com municípios que sejam pertencentes a estados não consorciados. É a mesma coisa, a brincadeira aqui, ó. A União não pode intervir no município nem a pau, mas ela pode intervir no município localizado em um território, tá? Então é uma ajuda que dá para a gente pensar aqui e talvez conseguir memorizar. Beleza? Bom, gente, estava falando sobre hierarquia também, poder hierárquico. Aí você tem aqui na desconcentração administrativa, você tem a hierarquia. Agora, na descentralização não tem, ou seja, a União não manda na autarquia. Não existe hierarquia entre pessoas. Tá? Eu já falei para vocês, se você pensa que você é melhor que alguém, você está errado. E se você pensa que você é pior, você também está errado, porque ninguém é melhor que ninguém. Cada um tem uma função aqui na Terra.
os entes da administração pública, criação de território por meio de lei complementar, né, e o consórcio público. Eu lembro que eu reiterei isso aqui porque alguém falou assim, ah, Rafa, então quer dizer que os estados e os municípios eles podem formar um território? Eu falei, não é isso que eu disse. Eu falei que territórios podem ser criados por meio de lei complementar e consórcio público, sim, que vai ser criado por meio da junção de vários entes federativos, tá? Então, entenda, a administração pública ela é só as 8 pessoas, mas aí você tem a possibilidade de criar territórios e a possibilidade de criar um consórcio público, tá? O consórcio público vai fazer parte da administração pública indireta, tá? Indireta. Bom, eu, depois, continuando aqui, expliquei o que vem a ser a teoria dos motivos determinantes. Um exemplo bem claro, bem simples é você nomear uma pessoa num cargo em comissão e dizer para ela que ela não vai poder ficar mais lá porque você tem que fazer corte de gastos públicos. Aí você retira aquela pessoa, você exonera aquela pessoa e coloca uma outra no lugar. Você não pode fazer isso, por quê? Porque o que motivou a sua exoneração, o que motivou você a exonerar aquele servidor no cargo comissionado, foi dizer que não tinha como mantê-lo por conta dos gastos financeiros, né, dentro da repartição pública. Quando você coloca outro lugar, você não está respeitando o motivo que determinou aquele ato anterior. Isso não pode acontecer. Depois eu dei um outro exemplo aqui, um exemplo um pouco mais complexo, né, de raciocínio, mas é facinho de entender. Beleza, gente? Depois eu falei sobre a administração pública mais uma vez, e comentamos aqui sobre os tributos, né? O que é um tributo? Sabe que o tributo é aquilo que enche os cofres públicos, né? A regra é que os tributos são fiscais, mas alguns têm caráter extrafiscal. Por exemplo, imposto de importação, exportação, IPI e o IOF, impostos de caráter extrafiscal. O IGCIR é criado por meio de lei complementar. O IGCIR é criado por meio de lei complementar, né? E aí eu comentei com vocês que as contribuições sociais aqui, elas mantêm o Sistema S e a Seguridade Social. Eu estava falando sobre isso aqui e estava jogando para você, né, uma outra coisa, porque eu falei que não tinha taxa de iluminação pública, né? Mas existe uma contribuição social de iluminação pública, que é a COSIP, e aí eu joguei aqui essa COSIP aqui, sendo de atribuição também dos municípios, né? E, consequentemente, essa do município também é do Distrito Federal. Aqui eu estava explicando que é taxa, né, de poder de polícia e taxa de serviço. Taxa de serviço é porque é algo específico, é algo divisível, de utilização compulsória e também posto à sua disponibilidade. Eu quis dizer que a taxa é o seguinte, você sabe que na sua cidade existe o setor das indústrias, existe o setor urbano. Então, é possível você dividir o lixo, né? O lixo urbano é diferente do lixo industrial. Então, é divisível, é específico, está posto à sua disposição. Se é de utilização compulsória, você tem que pagar. Eu não moro, eu tenho casa na praia, mas não moro lá. Tem que pagar taxa de coleta de lixo lá? Tem que pagar taxa de coleta de lixo lá. E taxa de serviço é diferente de taxa de poder de polícia. Poder de polícia é alvará, porte de arma, essas coisas assim. Tá bom? Bom, falei sobre essa aqui é a competência dos entes federativos com relação a impostos, né, e aproveitando jogando aqui uma contribuição sobre iluminação pública. Falei sobre a repetição de débito, essa explicação aqui eu não gostei na hora da aula, mas depois a gente vai melhorar com o passar do tempo, né? O que é importante você saber é que repetição de débito é quando você não tem dinheiro para pagar algo. Desculpa, quando você paga algo, mas depois você tem que pegar o seu dinheiro de volta. Essa é a lógica da repetição do débito. Bom, então aqui na nossa explicação eu já falei de administrativo, é, comentamos sobre todo o conteúdo, toda a matéria. Beleza, gente? Foco for Fé, fala depois de muito estudo. Beijo magro. Vamos que vamos. E se você gostou desse conteúdo, se você chegou até aqui agora, se você não é meu aluno e está assistindo esse mini curso, pessoal, o curso completo ele é bem legal. Mas essas aulinhas pequenininhas, elas têm muita informação. E se você tem hábito de leitura, se você tem o hábito de fazer questões, tem condições também de você passar somente com essas aulinhas pequenininhas, tá bom? Beijo do magro. Tchau.